O tema da live hoje é configuração mental. Quem configurou a sua mente? Beleza? Vamos começar aqui fazendo perguntas. Quais são os tipos de pensamentos, você pode escrever aí, tá? Que tem atrapalhado os seus resultados. Como que eu posso avaliar? Um exemplo, algo que você cria, mas você desiste rápido. Às vezes você tem um projeto, você sempre começa algo e desiste. É uma configuração de desistir daquilo que inicia, nunca conclui nada. Ter uma configuração de julgamento, porque você sempre foi julgado e agora você também julga. Então, querendo ou não, você vê, o negócio do julgamento é terrível. Quando você ouve muitas pessoas julgando, o seu drive vai para a configuração de julgar também. Então, querendo ou não, está tendo uma configuração mental de algo de convivência, de ensino. Também, às vezes, você está julgando as pessoas, julgando as causas, julgando a si mesmo, se cobrando demais porque vê pessoas se cobrando também. Outra configuração, às vezes você foi muito cobrado e hoje você continua se cobrando do mesmo nível, configuração. Às vezes seu pai, sua mãe te cobrava demais de você, uma excelência, uma perfeição que não existe, e por essa cobrança a sua mente foi configurada a esse ponto, com esse drive errado de você se cobrar muito, ser implacável consigo mesmo. Quem configurou a minha mente foram meus pais, a cultura e a escola. Exatamente. 98%, 99%, né? A grande maioria dos bloqueios emocionais são gerados por pais, tá? Tanto por pai, por mãe, por essa parte. Então a configuração vem deles, vem tanto do pai quanto da escola, tanto da cultura, da política, da religião. Sempre é uma configuração mental. A pergunta é: quem configurou a sua mente? Aqui o Lucas já falou, já sabe. Quem configurou minha mente foi meus pais, a cultura e a escola. Eu te falo que tem várias outras pessoas que estão configurando esses sistemas também. Além de escola, né, um sistema religioso também configurou por um tipo de ensino. Hoje nós vemos aí a vida da igreja, as pessoas não vivem a visão de Cristo, vivem a visão da igreja. E às vezes a visão da igreja não é a visão da igreja de Cristo, mas é uma visão de um líder, de uma liderança, que estabeleceu ali como algo absoluto que tem que estar junto como visão. E se você não está junto como visão, está errado. Mas não tem nada escrito a respeito disso, porque como eu posso edificar algo, sendo que eu preciso ter a mesma visão daquilo que você ensina? Também é uma configuração. Tudo aquilo, você que está anotando, tudo aquilo que vem para te alienar, configurar como regra, para você seguir, sujeitar, configuração mental. O seu cérebro está sendo configurado e vai repetir aquele ensino. Mas estou desconstruindo isso desde os 14 anos, desconstruindo a cultura, mudança e doutrina marxista ensinada e treinada na educação e desconstruindo a religiosidade. Então é uma desconstrução, não tem como você querer avançar, ter resultado, se você não desconstruir aquilo que foi construído da maneira errada. Então o primeiro ponto que você tem que ter aí, você que está anotando, avalie quem te configurou. Esse é o primeiro ponto. Quem configurou a minha mente? Quem configurou o que eu vivo hoje? Essa repetição de comportamento de ensino que eu estou tendo, que eu estou fazendo, que eu estou dando para as pessoas, alguém configurou, alguém colocou como ensino absoluto sobre a minha vida, que hoje eu vivo e expresso isso. Então o primeiro ponto é, quem configurou? Por que eu tenho que achar quem configurou? Porque eu preciso desconstruir. Se você entender o que é um desbloqueio emocional, você precisa também identificar quem te bloqueou, porque a configuração nada mais é também que um bloqueio. Você foi configurado em um trauma. Você foi configurado numa traição, às vezes. Você foi configurado numa decepção. Você foi configurado... às vezes você estava no mercado com seu pai, com a sua mãe, e do nada você se perdeu dele. Você ficou desesperado. Houve outra configuração mental, do medo, do pânico, de se sentir só. Configuração. Todos os acontecimentos, experiências boas e ruins, são as configurações mentais que vão nos levando para esse ensino. Então, o primeiro ponto é, identifique quem configurou a sua mente. Beleza? Pessoal, você que está na live aqui, ó, são 3 pessoas que estão aqui. Vou abrir a live agora, vai ser 1 hora de live. Eu já enviei um aviãozinho para uma galera. Envia aí também, vocês 3, envia para 20 pessoas.
Vamos ajudar a bombar essa live e entregar o máximo desse conteúdo, porque eu estou falando como configurar a mente. Você vai entender pontos aonde foi configurado e como tem que desconstruir, configurar algo novo. Você precisa desconstruir e construir algo novo. Isso é desconfiguração para uma atualização. Tem que ser atualizado a sua forma de pensar, a sua mente, né? A sua mente precisa ser configurada. Como o diabo aliena as pessoas. O que acontece? A alienação é mente, tá? Não é nada mais que isso, porque conforme você dá ênfase ao diabo, mais ele se torna poderoso na sua mente. Então, por exemplo, eu vejo pessoas orando para Deus livrar ela de enfermidade. Então, se ela já tem Jesus na vida dela, se ela já nasceu de novo, não tem por que ela orar para Deus livrar ela da enfermidade, porque quando eu oro para Deus me livrar da enfermidade, eu estou anulando daquilo que já foi feito lá na cruz, na obra consumada. Então eu não preciso orar para Deus me livrar daquilo que Ele já me livrou. Então só você entender o nível religioso. Então quando eu estou orando, eu estou com medo. Então eu acho que a peste, a praga, a enfermidade pode me pegar, porque eu estou nesse mundo, mas por mais que Jesus pagou o preço da obra consumada, eu fui curado lá, eu continuo crendo em algo que precisa ser feito para me ser guardado. Então, quando eu construo essa mentalidade, configurando a minha mente dessa forma, eu estou anulando o princípio, a verdade absoluta de uma obra que já está consumada. Então, a pergunta foi: como o diabo aliena a pessoa? Fazendo orar por aquilo que já está resolvido. É uma alienação. Isso é uma alienação. Então eu preciso entender como que está a minha mente, como foi configurada e como eu estou pensando. Qual que é o problema aqui? Se você não leu um livro ainda, eu vou indicar um livro, chama Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hills, que é um dos livros que destravou a minha mente. Ele é católico, cara, mas tem um ensino fantástico de mostrar pontos de alienações que hoje a humanidade sofre por não saber fazer pergunta e por ter uma mente muito vulnerável à configuração de qualquer ensino. Então, por exemplo, quando eu tenho uma admiração por uma pessoa ao extremo, é muito fácil essa pessoa configurar a minha mente, seja ela pai, seja ela mãe, seja qualquer pessoa. Eu estou vulnerável à configuração das pessoas que eu admiro. Não estou falando que você não deve respeitar, amar, mas você não pode terceirizar a configuração da sua mente para pessoas, nem que seja o seu pai, porque a configuração tem que ser sua, não pode ser terceirizado, tem que ser algo seu. Você tem que ver o seu propósito e ter as suas experiências em Deus. As suas experiências é única, a sua experiência ela não deve depender de outras pessoas. O problema da configuração mental, o que é? Eu dependo sempre da pessoa. Quando a minha mente está programada, configurada para algo, eu sempre vou olhar e enxergar e ver o que as pessoas vão achar do meu comportamento. Então a minha mente ela sempre vai configurar a circunstância, sempre vai configurar o achismo, o que as pessoas vão falar, se eu vou ser aprovado, assim como nós falamos na live ontem, se eu vou ser reprovado. Então eu fico com medo de viver a minha própria vida e vou me adaptando a uma configuração mental para ser aceito por uma sociedade que já me rejeita. Entendeu? Então, o primeiro ponto é configuração mental. Quem configurou a sua mente? Esse primeiro ponto de você enxergar quem configurou a sua mente, você precisa entender quem te bloqueou ou quem programou você. Por exemplo, os medos, eu já falei isso em algumas lives. Por exemplo, o medo, ele não existe, é algo criado na sua mente. Por que não existe? Porque o medo é só uma semente que foi lançada como uma configuração mental, trazendo para esse ensino agora de configuração mental. O que é o medo? É um pensamento, é uma informação, é um dardo inflamado do diabo, da forma que você quiser pensar. Essa semente que foi lançada, ela foi lançada em uma terra fértil, que se chama mente. A ideia foi lançada numa mente que é fértil,
que de uma forma muito rápida elas germinam e dá fruto. Então, quando vem uma informação, igual veio aí o Covid-19 e qualquer outra informação, é a semente. E você constrói um medo quando você recebe essa semente e permite que ela seja plantada na sua mente. E a terra que é a sua mente, que é a terra fértil, vai dar fruto de uma forma muito rápida e o medo vai aflorar. E você vai ter medo do Covid, vai ter medo da circunstância, vai ter medo da pobreza, vai ter medo da enfermidade, vai ter medo da morte, vai ter medo da vida, vai ter medo de empreender, vai ter medo de respirar, de fazer qualquer coisa. Você vai viver com medo, porque a semente foi lançada. A configuração mental, que é a semente, na sua mente foi lançada por uma experiência, uma informação que veio de alguém e você fez que aquilo se tornasse seu. E dessa forma, você começou a ter um estilo de vida cheio de medos. Medo de falar em público, medo de se posicionar, medo de colocar as suas ideias em prática. Por isso que eu busco alguém sempre aprovar as minhas ideias para que eu possa realizar. Então, esses medos são configurados em sua mente. Por isso que o medo não existe. Porque o medo que eu tenho às vezes é diferente do medo que você tem. Alan, você tem algum medo? Eu tenho medo. Qual que é o meu medo? De passar por essa terra sem viver meu propósito. Você já sabe o seu propósito? Lógico que eu sei, porque o meu propósito não está na alma nem no corpo. Meu propósito está no espírito. Então, quando eu sei quem eu sou no espírito, eu vivo o meu propósito. Eu não preciso ficar criando propósito sendo que algo já foi criado. Essa lorota que eu vou criar o propósito não tem nada a ver. Como eu posso criar algo que já foi criado? Então, eu quero trazer um ensino que não existe. Eu preciso ter uma experiência em Deus e saber quem eu sou para trazer a realidade daquilo que eu já sou. E propósito é isso, eu viver a minha vida e não a vida de terceiros. Mas quando eu não vivo a minha vida e vivo a vida de terceiros, eu permito que terceiros governem e configurem a minha mente. Então, quando eu não vivo a minha vida, presta atenção, quando eu não vivo a minha vida, eu permito que terceiros governem a minha vida. Como eu percebo isso? Pela configuração mental, é muito simples de você entender. Os problemas que você tem é o excesso de conhecimento que as pessoas estão jogando aí na sua mente e você está pegando tudo como algo absoluto. Quando eu pego tudo como algo absoluto, fala Marcelo Lindão, tamo junto. Márcio, direto da Bolívia. Ana Lu, tamo junto. Ó, pessoal, quando eu pego eu vejo a questão da configuração, eu consigo entender se eu estou sendo alienado, controlado, vivendo de fato a minha vida ou não. Por exemplo, eu terceirizei a minha vida e não sabia que estava terceirizando. E como que eu tive essa experiência? Sendo desbloqueado, tendo uma experiência de entender qual que é o meu propósito. E quando não entendia, para mim estava tudo certo. Eu achava que o meu propósito era fazer um monte de coisa, só que eu não vivia a minha vida. Entende? Então, para a gente entrar aqui sobre configuração mental, já que chegou aí a galera, a gente não entrou nesse assunto. Luano Guira, responde aí. Mano, não sei se mandou a pergunta aqui, manda de novo. Pega esse aviãozinho aí, galera. Vocês que chegaram agora na live, nós vamos falar sobre configuração mental. A live começou exatamente, tem pouco tempo. Vai ser loucura, porque nós vamos falar sobre como identificar, como desconstruir e como configurar. Então vai ser uma atualização de drive, uma atualização de mentalidade. Nós vamos falar da parte da alma, uma das faculdades da alma que se chama mente. Então pega o aviãozinho aí, são 12 pessoas. Se você enviar para 20 amigos, é 240 pessoas que vão receber um aviãozinho e nós vamos bombar a live. Prometo que eu não vou pedir de novo para você fazer isso, estou pedindo só mais essa vez, para que esse conteúdo possa alcançar o máximo de pessoas e não somente vocês sejam abençoados, mas mais pessoas possam receber desse ensino. Obrigado, você que enviou aí. Como saber nosso propósito no Espírito? Vamos lá. A pergunta aqui do Antônio. O propósito do Espírito tem um propósito absoluto que é para todos, que é transbordar a vida que você recebeu. Um dia que você recebeu a vida de Deus sobre a sua vida, que é o Espírito Santo, você creu na obra consumada e nessa obra você foi batizado. Não estou falando o batismo de piscina, mas o batismo na morte e ressurreição de Cristo.
Quando você é batizado na morte e na ressurreição, você recebe a vida de Deus, a vida de Cristo na pessoa do Espírito, que é o Espírito Santo. E quando você recebe, tudo fica mais claro e você entende o seu propósito. Você recebeu da vida. Então, qual que é o propósito que eu tenho? É de transbordar a vida. Assim como a minha vida foi transformada, eu vou levar as pessoas a uma vida de transformação e liberdade. Todo tipo de ensino que vai te alienar, te escravizar, não tem nada a ver com Cristo. Mas todo ensino que te vem para te trazer uma liberdade, assim como Cristo falou, não te encaixando num padrão de religiosidade cheio de regras, não tem nada a ver. Tem tudo a ver com o propósito de Deus, certo? Então entenda aqui, ó. Entenda aqui. Vamos sim, mano. Me chama depois lá que a gente organiza. O que tem a ver? Qual que é o meu propósito? Quem eu sou no Espírito? Quem governa a minha vida? A minha alma, não é o Espírito. Então a minha mente precisa ser configurada para que eu possa viver aquilo que eu sou no Espírito. Então eu já tenho um propósito absoluto, que é vida. Então a vida, ela vem antes de qualquer coisa. Depois de Deus, a vida foi gerada. Então a vida, ela é mais importante que tudo. Mais importante que tudo. Jesus não morreu por qualquer outra coisa. Jesus morreu pela vida. Então a vida, que é eu e você, é um propósito absoluto. Então eu vou levar a vida. Então o meu propósito é, assim como eu fui ativado, eu vou ativar pessoas. Assim como eu me enxergo como alguém eterno, eu enxergo as pessoas também como eternos. Então a humanidade é eterna, as pessoas são eternas. E então eu preciso destravar. Eu fui chamado para destravar essa eternidade nas pessoas, porque um dia foi destravado dentro de mim. Então esse propósito é absoluto. Esse propósito é absoluto. Se você não enxerga as pessoas como eterna, você está enxergando as pessoas como qualquer outro olhar. Porque a única coisa de eternidade que existe na Terra se chama vida. Então às vezes nós somos tão religiosos, de enxergar que a vida ela é indiferente. Não, mas a vida é muito importante. Por que é importante? Porque Jesus não morreu pela Bíblia, Jesus não morreu pela teologia, Jesus não morreu pelos princípios, Jesus não morreu pelas regras, Jesus morreu pela vida. Jesus morreu para que eu e você recebesse vida. Jesus morreu para que eu e você fosse ativado. Ativado aonde? No Espírito, porque o seu Espírito estava amortecido, e quando você recebeu da vida dele, você teve vida, e você foi ativado para esse propósito, para levar a vida assim como você recebeu. Mas quando nesse processo vem as regras, vem a configuração mental, não é só isso. Eu preciso criar algo novo, de uma forma diferente, e um padrão e regras e sistemas para poder levar aquilo que eu recebi de graça. Daquilo que eu recebi de uma forma tão simples. Então, não queira dificultar aquilo que é simples. O propósito é universal, é a vida. O que é transbordar na vida dos outros? É isso, é você levar da vida que você recebeu. Porque não é sua. Quando eu não levo essa eternidade que eu recebi para as pessoas, eu estou enterrando a própria eternidade dentro de mim. Então não enterre uma eternidade que você recebeu. Porque o Espírito Santo habita dentro de você, você que nasceu de novo, então você é eterno. E a partir do momento que você recebeu essa eternidade, e você não leva essa eternidade para as pessoas, do seu jeito, da sua forma de falar, você está enterrando. Então você vai transbordar aquilo que você recebeu. O transbordo nunca vem de você, vem daquilo que você recebeu. É por meio de você, só que não é seu. Foi te dado para você transbordar. É como você ser mordomo de algo, que você tem um desafio de cuidar de tal maneira que aquilo que você está como responsável, como mordomo, venha se multiplicar, venha ser valorizado, venha ir adiante daquilo que foi te confiado. Não é pegar aquilo que não é seu e enterrar, porque a partir do momento que você recebeu, foi para você transbordar. Por isso que Pedro fala, né, um momento na Bíblia, fala, não tenho ouro nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Recebe da vida que eu recebi. Em outras palavras é isso. Receba da água, da vida, do Espírito que está sobre mim. O problema é que a gente quer transbordar muitas coisas, só que deixamos de transbordar o principal, que é a vida de Deus. Então não tem um formato, não tem uma série de regras para você seguir um passo a passo, para você poder transbordar aquilo que você recebeu de uma forma simples.
Só seja simples, no transbordo, do seu jeito, da sua forma, da sua maneira de falar, de colocar, de expressar a Cristo. Não é do meu jeito, é do seu. Eu tenho o meu, você tem o seu, e cada um transborda da forma que achar que deve transbordar. Porque é dessa forma que está escrito lá em 1 Coríntios 3,10. Cada um veja como edifica. Não é eu vou determinar como você edifica. Não é como uma visão dessa comunidade religiosa que determina como nós edificamos. É como você edifica. Cada um veja como edifica. É você avaliar a si mesmo, se você está entregando a sua essência, da sua forma, na sua simplicidade, ou se você está configurando a sua vida usando máscaras religiosas para entregar um ensino que é simples. Na liberdade. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não volte a estar de novo sobre jugo de escravidão. Não queira voltar a levar um ensino debaixo de um padrão de peso. Porque servir a Deus não é peso. Porque se é peso é religião. Certo? Então, dentro desse ponto, configuração mental é: quando eu não vivo o meu propósito, eu estou configurado a viver o propósito daquele que veio, que está sendo ensinado. Por exemplo, o meu propósito tem um propósito absoluto, universal, assim como Antônio falou, que é transbordar a vida. Mas você tem propósitos individuais no seu espírito que é seu, que vai ter uma contribuição num todo para que a mensagem, a vida seja liberada. Da mesma forma, sempre vai funilar para o único propósito, o propósito absoluto. Mas tem coisas em área na sua vida que é um propósito seu específico, algo específico seu que você tem que desenvolver e transbordar. Por exemplo, eu fui chamado para destravar e ativar pessoas através de cursos e através de livros. Então, na minha imersão, é uma imersão de desbloqueio no corpo, na alma e no espírito. É a forma que eu fui chamado para desbloquear e ativar as pessoas. Mas que se resume no propósito universal, absoluto de levar a vida no meu estilo. Mas se eu quiser criar algo para entregar da minha maneira, ou conforme eu penso e eu acho, talvez não vai dar certo, porque não tem a ver com o propósito. Talvez não vai dar certo. Vai ser algo pesado, difícil de carregar. Aí você decidiu tomar uma cruz que você nem deveria tomar. Então, é você entender que a configuração mental é um processo. E esse processo, você só consegue ter essa atualização quando você entender o seu propósito. Quando você entender qual o propósito da sua existência. Então, a gente falou no início aqui, configuração mental. O medo existe? Não, porque o meu medo é diferente do seu. Porque se ele existisse, todo mundo teria o mesmo medo. Mas uns têm medo da morte, outros não têm. Outros têm medo da enfermidade, outros não têm. Outros estão com medo do Covid, outros não estão. É simples entender. Uns têm medo e outros não. Uns têm medo de algo, outros têm medo de outra coisa. Então, quando eu tenho esse entendimento que o medo não existe e ele é criado na minha mente, eu preciso desconfigurar na minha mente e configurar, atualizar de uma forma muito simples e viver o meu propósito. A própria palavra de Deus fala que os medrosos não herdarão o reino dos céus. Então, se eu sou medroso, eu não herdo nem o reino da vida, quanto mais dos céus. Porque eu deixo de viver a minha vida pelo medo que eu carrego. É muito simples de entender. Quando eu construo um medo sobre algo, eu deixo de fazer, porque o medo é maior do que eu. Então, se eu sou uma pessoa que diz conhecer a Deus e tenho medo de realizar algo, então eu estou anulando que a palavra diz ao meu respeito que maior é aquele que habita em mim do que o medo que habita fora, ou qualquer outra coisa. Então, se eu tenho um entendimento de quem eu sou em Deus, eu não tenho que ter medo. Eu tenho que empreender e fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Não reter e enterrar aquilo que foi me confiado, como mordomo e poder multiplicar. É muito simples de entender. Vamos lá. Agora a gente vai abrir como você pegou esses códigos aí, como deveria se configurar. Vamos lá, o que é uma configuração mental? O que é configurar mental? São arquivos que foram instalados durante a sua infância até hoje. Você permitiu que os drives fossem colocados assim. Você era um computador, vamos dizer assim, com um drive, um sistema nele limpinho, assim, não tinha nenhum vírus, nada
Uma criança sem vírus, sem drive errado. É você e eu que chegamos na Terra. Nenhum drive errado, tudo drive tudo certinho assim. Por isso você tocava o terror, assim como seus filhos tocam o terror hoje. E assim é a infância. Não vai ter medo de andar, vai cair um monte de vezes. E mesmo cair, não vai levantar até andar, vai falar e vai desenvolvendo. Só que do nada começa a ter medo. Por que tem medo? Papai ou mamãe jogou o drive do medo. Ou alguém jogou o drive do medo. Aí vai crescendo com um monte de drive. E aquilo que era uma configuração perfeita foi desconfigurado no processo. Paradigmas ou crenças limitantes que podem resultar em bloqueios mentais, exatamente. Aquilo que era perfeito se tornou imperfeito. Por que imperfeito? Fora de mente, tá? A criança não tem medo de nada, ela só cresce. Então, você pegar um bebezinho e soltar ela para engatear ou andar, ela vai querer atravessar a rua, ela vai mexer com um cachorro que possa morder ela vai entrar aonde tem algum bicho que pode morder ela, vai fazer o que ela quiser fazer, porque ela é uma criança, não tem medo. Então o medo não existe. Os medos são desenvolvidos através de uma configuração mental que eu recebi durante a minha criação. Os técnicos pais instalam os programas errados, exatamente. A criança nasce querendo governar tudo. Exato. A criança, ela nasceu com essa essência. Você falou tudo aí, Jefferson. Porque ela não tem medo de nada. Precisa de um ajuste? Sim. Para não morrer antes da idade. Porque se deixar o portão aberto, você mora num prédio. A criança não tem noção. Então, por isso, tem que ter a telinha lá no andar que você mora. Porque uma criança pequena ela pode subir por lá. Porque ela é apenas uma criança livre. Que não entende o que é morte e não entende nada que é medo, e por isso que ela não tem medo de nada. Só que no processo, quando essa criança cresce, assim como eu e você, houve uma configuração mental. Quem configurou a sua mente? Papai, mamãe, escola, o MEC, a religião, a política, o futebol e muitas outras coisas. Virei alienado, configurado a muitas coisas. Crenças limitantes, medos que tomaram a minha vida no processo. E tudo isso eu carrego. Alan, como eu consigo enxergar? Mano, é muito simples. Você vê onde você é improdutivo. Bloqueio emocional é repetição de comportamento. Então, códigos mentais são instalados e desinstalados, certo? Entenda isso. Aquilo que foi instalado tem como desinstalar. Como eu desinstalo? Vamos direto logo no ponto aqui. Você precisa identificar o medo que você tem, ou um hábito, veja como um hábito, ou como uma crença limitante, da forma que você quiser ver. Você enxergando, você vai entender que aquilo ali está te prejudicando. Como que eu faço para desinstalar esse drive errado mental e instalar um drive correto? É só fazendo ao contrário daquilo que você pensa. Por exemplo, eu tenho medo de falar em público. Eu vou visitar uma palestra do amigo meu, eu vou lá na religião que eu faço parte, eu vou pedir para dar uma palavra, eu vou pegar o microfone e vou falar em público. Não tem como você desinstalar um drive errado fugindo dele. Você só desinstala ele você enfrentando. Só enfrentando. Porque quando você enfrenta, aí você se torna maior que esse medo e começa a avançar. Por exemplo, eu quero empreender, mas tenho medo. Você só vai avançar e começar a empreender se você colocar em prática. Se você ficar intocado com medo, nunca vai empreender. Você não vai ter essa vontade, esse desejo de falar, agora eu vou. Não vai. Você precisa ter a ação e o medo que você tinha de empreender vai ser sufocado pela sua ação. Uma ação contrária ao drive errado. E quando tem medo de relacionamento, mesma coisa, Fernanda, relacionando. E no relacionamento construindo uma mentalidade, um olhar diferente para as pessoas que você está se relacionando. Decidir não ter o mesmo olhar que você tinha para os relacionamentos, às vezes frustrantes, que você teve no passado. O problema é que os relacionamentos errados, frustrados que eu tive no passado,
configurou a minha mente e atrapalha nos relacionamentos atual. Então, quando eu fui desconfigurado lá e configurado a mentalidade errada, eu trago para o meu hoje. E o meu hoje é se relacionar a tudo aquilo que eu fui configurado. Então, eu vou entregar tudo aquilo que eu tenho na mente. Entendeu? Então, como que eu venço? O homem tem aquilo que não conhece. Exato. Quando eu tenho... O homem teme aquilo que não conhece, exatamente. Mas qual que é o problema, Jefferson, do homem temer aquilo que ele não conhece? É porque, na realidade, ele não sabe o que nem ele teme. Depois você pergunta, o que é vida eterna? O que é propósito? O que você está fazendo na Terra? O que você vai fazer hoje? O que você quer da vida? A pessoa não sei. Qual que é o seu motivo? Por que você vive? Né? Por que você quer constituir família? O que você quer fazer hoje? A pessoa não sabe nem o que quer fazer da vida. Então é porque o problema é que ela não é o temer aquilo que ela não conhece. O problema é viver uma vida sem saber que deveria viver aquilo. É uma loucura. Eu estou vivendo uma vida aqui e nem sei se é para viver isso. Apenas estou vivendo. Porque eu acho que é. Eu acho que me ensinaram isso. Eu acredito que seja isso. Por isso você vai mudando no processo. Falaram para você quando você tinha 10 anos como você deveria se comportar. Aí você começou a se comportar daquele jeito. Aí passou um tempo, você fazia parte de uma religião ou de qualquer outro tipo de sistema. E passou um tempo, agora você mudou de religião, mudou de cultura, mudou de política. E agora eu era de esquerda, agora eu sou de direita, agora eu virei do centro. Aí eu era católico, agora eu sou evangélico, agora eu sou espírita. Você vai se configurando as informações que vão vindo. E quando eu não sei quem eu sou e nem sei qual é o meu propósito, eu permito que essas configurações que são oferecidas todos os dias por alguém, eu vou seguir. Isso é muito simples de entender o ritmo hipnótico. Aquilo que é agradável aos meus olhos, uma informação que eu acho que é legal, eu vou seguir. Entendeu? As pessoas, elas criam coisas que fogem totalmente daquilo que elas acreditam que creem. Por exemplo, creem muitas loucuras, loucura demais. Creem umas loucuras nada a ver. Eu fico olhando assim, eu falo, mano, você não pergunta. E as pessoas acreditam que o batismo nas águas é para, só um exemplo, para perdão de pecados. Aí não batiza nas águas porque, não, agora eu vou assumir uma responsabilidade muito grande com Deus se eu batizar nas águas. Ah, eu não quero batizar porque se eu batizar, eu tenho medo, eu não quero assumir compromisso. Então, por quem foi informado isso? Por alguém. Algum líder religioso ensinou que a partir de agora que você desceu as águas, sua vida é outra, seus pecados estão perdoados. Então quer dizer que um banho de piscina perdoa o pecado da humanidade. Então não precisava da obra da cruz. Não estou falando que o batismo não deve ser praticado como algo simbólico. Que é isso? Porque o batismo é tão importante, a gente entrou ontem na live, quem participou, beleza? Quem não participou, só entrando mais profundo, o batismo é tão importante que Jesus não batizou ninguém nas águas. Por que é tão importante assim para nós hoje? Jesus não batizou ninguém nas águas. Nem os próprios discípulos. Estou falando de Jesus. Tá? Treta, desliga para fora e liga para dentro. A treta, na verdade, tudo existe. A treta, na verdade, é que tudo existe. O medo não baixa, o medo não baixa o drive do reino. E lá, entendi, mano. Depois você coloca de novo. Nós aprendemos só a reagir, emoção. Eu reajo. E não agir, que é sabedoria, né? Configuração mental. Então, assim, o que eu quero falar para vocês? A gente pega algo como absoluto, como alguém está ensinando, e coloca como algo absoluto. É um achismo. Eu desconfiguro a minha mente constantemente. Por quê? Porque estava configurado tudo errado. Aí eu acreditava nisso. Eu não acredito mais hoje. Isso é normal. Se não for normal, pode ter certeza que doença não é. É saudável você desconfigurar e configurar. Desconfigurar e configurar. Nós vamos morrer aprendendo. O problema é que a gente já sabe tudo e quer viver uma vida que a gente nem sabe.
É mais ou menos isso. Eu já sei tudo e agora eu vou seguir. Está errado, porque as coisas mudam constantemente. E a palavra de Deus, ela renova mais do que tudo que você possa imaginar. Por mais que você fale que conhece a Deus, você não conhece nada. Quanto mais você diz que conhece Deus, mais distante você está dele. Mais distante. Então é melhor você não falar que não conhece, é melhor você se relacionar e ter a sua experiência dele transbordar e viver em paz. Porque Deus é infinitamente mais do que dessas experiências que nós temos. Por isso que a palavra de Deus fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pensamos ou pedimos. Sabe por que infinitamente mais? Porque as experiências no espírito e o que nós pensamos é na alma. Então, quando eu peço aqui na alma, na mente, estou pedindo coisas tão pequenas que no meu espírito é infinitamente maior do que eu estou pensando, porque é problema de alma. A alma é limitada, tá? A alma, ela tem uns poderes violentos, mas perto do espírito ela chega a ser uma criança limitada, sem movimento, vamos dizer assim, que precisa ser configurada por algo muito maior que ela, que é o espírito. Aí, como eu não entendo nada da parte espiritual, eu entendo somente da religiosidade, eu acho que é espiritual isso. Mas só precisa ser configurado. Desliga para fora e liga para dentro. A treta tudo já existe, o medo não baixa o drive do reino. Da última vez que fui desconfigurar, deu uma treta. Então, é normal, vai ter medo. Pessoal, eu quero que vocês façam pergunta aqui do que a gente está falando. Se tiver algum ponto aí que você não entendeu, eu repito, tá? A live aqui tá. A gente está falando sobre configuração mental e entendendo como nós estamos sendo configurados por tudo e por todos. Alan, como que eu consigo desconfigurar também? Outro ponto, eu já falei o primeiro, né? Você reconhecendo e instalando, fazendo algo contrário. O mesmo código que entrou um dia, o mesmo drive que entrou um dia, ele só sai quando um drive é instalado que venha romper todo o sistema do antigo. Aí o drive entra, rompendo ele, destrói esse aqui, aí o drive novo fica. Você não precisa tirar, é só meter outro assim, até destruir ele. E aonde eu consigo esses drives? Aqui, ó, na live você está pegando um drive que você não tinha. Você pega drive com pessoas, não é só comigo não. Qualquer pessoa que tem um conhecimento diferente numa área específica que você não tem conhecimento, seja na área espiritual, emocional, racional, que seja que você queira dominar, sempre ouça as pessoas e depois você checa se aquilo que a pessoa está fazendo de fato tem a ver com o seu propósito. Se não tiver, só joga fora. Só joga fora, ponto final. Mas se de fato vai trazer um benefício, uma edificação e vai trazer algo transbordante na sua vida, fica com esse ensino. Não queira lançar fora algo que você não sabe. O problema é que a gente acha que sabe tudo e quando ouve o novo já rejeita por causa do achismo. Então eu não vou aprender nada na vida, porque eu sou arrogante ao ponto de saber já sobre tudo. Quando eu rejeito o ensino e tenho as minhas convicções, está mostrando também que eu sou habitolado, né, no ensino, fechado, bloqueado no ensino e não sigo, não estou aberto a aprender com ninguém. Esses são os arrogantes, preso no próprio entendimento. Mas a palavra de Deus fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu te pergunto, qual conhecimento? Qual é o conhecimento que o povo perece? Porque as pessoas leem a Bíblia, as pessoas vão nos cultos religiosos, as missas, reuniões religiosas, estão buscando a Deus do seu jeito. Por quê? Cadê a falta de conhecimento? Então todo perece, todo mundo está perecendo. Então o problema não é o conhecimento, o problema de fato é o conhecimento, mas é o excesso de conhecimento sobre algo fazendo dele uma verdade. Eu nunca vou estar aberto à mudança de mentalidade, a uma nova configuração. Tem pessoas que falam, eu sou dessa religião e vou morrer nessa religião, então morra com a sua religião. Eu sou de direita e vou morrer pela direita, então morra pela direita.
Eu vou morrer pela esquerda, então morra pela esquerda, morra pelo time de futebol que você torce. Você está morrendo por coisas que não tem nada a ver com o propósito. Tem nada a ver com o propósito. O motivo que você está entregando na sua vida, pelo que você está vivendo, está enterrando. E você não está percebendo. Você defende a religião que você serve mais do que a vida, você defende o time de futebol mais do que a vida, você defende a política mais do que a vida. Por que é tão difícil liberar perdão? Divergência de 7 ou a 10 anos atrás com um líder religioso me travam até hoje. É porque você decidiu carregar ele, Ricardo. O que ele te fez, não sei, né, igual o Ricardo está falando, ele está falando que o Ricardo não conheço. O Ricardo, estou falando de algo que você colocou aqui como pergunta e eu estou trazendo uma resposta debaixo de uma direção em Deus. Às vezes o que a pessoa te fez, Ricardo, te magoou ao ponto porque a sua expectativa estava na pessoa. Alan, então tem como se relacionar sem ter expectativa? Não existe essa lorota. Não existe. Vamos ter expectativa em tudo e em todos. Você que é do ensino que não tem, deixa eu te falar, você é um hipócrita. Porque você tem expectativa no dia de amanhã, você tem expectativa se os seus negócios vão dar certo, você tem expectativa se você vai vender, você tem expectativa se o casamento seu vai avançar, melhorar, você tem expectativa se os seus filhos vão aprender, vão avançar, você tem expectativa se as coisas vão dar certas, tem expectativa se esse momento de quarentena vai passar e você possa voltar a trabalhar, a produzir, é expectativa o tempo todo. Então, Ricardo, você e todos que estão na live aqui, nós somos movidos à expectativa. Tem como sair dessa linha? Não, mas tem como ter sabedoria e lidar com a expectativa. Quando eu tenho expectativa e não espero nada de ninguém, eu não vou frustrar. Entende? É um drive, você tem expectativa. Mas não envolva o seu coração ao ponto de quando essa expectativa sua não for correspondida, você fique mal igual você ficou com o seu líder religioso. Você terceirizou ao ponto que deixou de ser expectativa para doar a sua vida. Aí já não é mais expectativa, é uma doação de vida. A minha vida pertence a você e quando o que você fizer vai me ferir. Ou o que você decidir fazer, com a minha vida você faça. Então eu passei de uma expectativa a uma entrega, totalmente fora de um controle emocional, ao ponto do que a pessoa faz, fere a minha vida a ficar presa, igual você falou, por muitos anos. Então você precisa ressignificar esse bloqueio aí, mano. O perdão é uma decisão, mas o problema é que as pessoas, viu, Ricardo, confunde, né? Perdão com desbloqueio emocional. Porque perdão é uma coisa, o desbloqueio emocional é ressignificar a causa e o efeito que aconteceu há 10 anos atrás, lá igual você explicou, igual você falou. Solta um pouco dos drives, da relação do medo e dos bloqueios com o propósito. Sim, então vamos lá. Tudo aquilo que impede de você viver a sua vida como um princípio, como honra, como algo digno, você vai estar entregando as informações, aos problemas que aconteceram, igual que o Ricardo falou. Tem 12, quantos anos? 7 ou 10 anos atrás que foi bloqueado. Pegando o exemplo do Ricardo. Uma situação que aconteceu há 10 anos atrás impede ele de viver a plenitude no espírito, porque ele está carregando algo na alma. E não no espírito, é na alma. A alma que foi bloqueada, a alma que foi ferida, as emoções foram afetadas, que é uma das faculdades da alma. Então, quando ela foi ferida, essa ferida precisa ser removida, tem que ser tratada, cuidada ao ponto de ser cicatrizada e ponto final. Que é a ressignificação da causa do efeito. Como que resolve isso? Voltando na causa, no efeito, mudando a história do acontecimento. Tendo o mesmo comportamento, viu, Ricardo, que você queria ter naquele dia. De falar o que você tinha que falar para aquele cara, trazer a história, a lembrança, né, você viver aquele momento novamente, ativar a sua ira, acabar com essa pessoa que foi o que ela gerou, com essa história na sua cabeça, no seu córtex visual. E quando você rasgar tudo ali, acabar com aquela história no seu córtex visual, essa lembrança, aí você ressignifica a causa, liberando perdão,
e falando que aquela história não tem mais poder sobre a sua vida, e assim você segue. Mas para ressignificar, você precisa repetir o mesmo comportamento que você teve no dia. A mesma vontade que você tinha no dia de querer arrebentar a pessoa. O que é um bloqueio? O que acontece? Aqui, como que eu faço nas imersões? Eu não preciso explicar isso que eu estou explicando para você, porque a pessoa é perfurada em tal ponto na imersão jornada interna, que ela, na hora que chega o desbloqueio emocional, que vai descer o bambu, vai quebrar tudo, não precisa toda essa explicação que eu estou dando aqui, porque a pessoa já entendeu, porque perfurou o QI, perfurou o QE e acessou o propósito da pessoa, a pessoa entendeu de fato tudo aquilo que tem atrapalhado, aonde foi o bloqueio. Tem pessoas que entram na imersão e falam, não sei nem o que é bloqueio. Não, fica tranquilo que hoje, até no momento do desbloqueio emocional, você vai identificar. Assim era comigo, eu nem sabia qual bloqueio que eu tinha. Aí eu passei a imersão toda e no dia, na hora eu falei, uau, meu bloqueio é isso. Por quê? Foi uma perfuração de QI. Eu abri mão do meu próprio entendimento para enxergar de fato daquilo que atrapalhava o meu propósito. E o que eu vou falar aqui para ficar bem simples? O que é o bloqueio emocional? É tipo algo que exige de você como um monstro, vamos colocar aqui como um devorador querendo te sugar o tempo todo a ser alimentado por aquele bloqueio. Todo dia ele sente fome e sede, eu quero, e vai consumindo a sua força, a sua energia, a sua alma. É o bloqueio, consome, porque está se alimentando de algo que está instalado. Como que eu faço para alimentar esse monstro? Eu volto na causa, no efeito e faço descer goela abaixo. Tudo, xingando, descendo cacete. Pega todo isso aqui e desce goela abaixo. Aí eu dou tudo que ele quer, que é a história do passado. Aí esse monstro, que é o bloqueio emocional, engole e morre na mesma história. Aí eu construo uma história diferente que ele nunca mais vai clamar por isso, porque foi morto. Só para ficar simples e entender. Algo meio de terror, mas bem simples de entender. A expectativa é minha e não de outro. Ele não tem culpa da expectativa que coloquei. Quando eu falo da alma, o coração da Bíblia seria a mente, exato. Pau quebrou, show. Ricardo, bora topar jornada, bora lá. Jornada interna vai ter, acredito, agora em maio, em Alphaville e aqui em Goiânia também. Porque temos um espírito eterno, habitamos em um corpo e temos uma alma. Esse termo seria a mente e as emoções, sim. O que acontece? A sua alma governa para trazer a existência aqui em você no espírito. Essa é a chave. O problema é que eu não entendo nada da vida espiritual e vivo somente na minha alma. Então a minha alma governando o tempo todo, eu só vou reagir. Eu vou ser conduzido pelas minhas vontades, pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos. E não pela minha intuição, e não pela minha consciência, que vem no Espírito, e não pela minha comunhão, que é no Espírito com Deus. Então eu descarto aquilo que eu sou do Espírito para viver aquilo que minha alma clama. Então eu acho que alma e Espírito é a mesma coisa, nunca foi. A alma governa, lembra, a alma é o piloto do carro, que é o corpo, que o Espírito é a estrada. Se eu pegar a alma e o carro e pegar outra estrada, eu não estou no propósito, né? Eu estou na estrada errada, porque a estrada perfeita é o Espírito. Por isso que você tem que ter as suas experiências com Deus. Não terceirize as suas experiências com Deus para qualquer uma religião que seja, ou para qualquer líder religioso que seja. São as suas experiências, as suas. Leia da sua forma, entenda do seu jeito, tire as suas dúvidas com pessoas que vão te levar a viver o propósito. Não tem problema a pessoa não concordar com você, tá? E você não é obrigado a concordar com ninguém. É simples assim. Eu respeito a sua vida, mas se você está trazendo um ensino que eu discordo, ponto final. Não entra no meu coração, está fechado. Mas se o seu ensino tem perfurado algo que eu não sei, calma aí, deixa eu ouvir esse cara aqui. Qual que ele está ensinando? Qual que é o objetivo que ele quer entregar nesse conteúdo nessa noite? Então eu fico aberto para ouvir. E quando mexe muito comigo, eu fico incomodado, pode ter certeza, tem uma treta aí. Porque o livre, ele não vai ficar incomodado.
O livre vai discernir aquilo que de fato é e de fato aquilo que não é. E se de fato tem sentido e faz propósito, ele pega. E tem propósito com aquilo que ele tem como objetivo de vida em Deus, ele vai pegar. Se não tem, só vai largar. Entenda que a configuração mental é feita por você. Mas como eu configuro a minha mente? Trazendo a existência quem eu sou em Deus. Não é trazendo a existência de toda inteligência racional e emocional. Não estou falando que não seja importante, mas se você só é inteligente, racional e emocional, você vai continuar sofrendo os mesmos danos. E isso que eu estou te ensinando não tem nada a ver com religião. É a sua experiência com Deus. Mas como você não lê a Bíblia, não lê a palavra, não tem acesso à fonte, só come outras coisas, é assim que segue a vida. Tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Esse vazio que tem dentro do homem é a alma, querendo algo que nunca vai satisfazer. São os bloqueios emocionais. Eu estou com fome, sacia minha fome. Quando você vai para o Espírito, a paz de Espírito que excede todo entendimento humano, que é a paz do Espírito, que é o que está em Deus, é a paz de Deus que está no seu Espírito, excede todo entendimento da alma. Aí você consegue ter uma mente de virtudes. Você constrói isso que Paulo falou lá em Filipenses 4. Constrói uma mentalidade diferente de virtude. Se existe alguma bondade, se existe algum louvor, é isso que vai ocupar a sua mente, é algo que está lá no Espírito. Então você não pode invalidar nenhuma das três, nem no seu corpo, nem da sua alma e do Espírito. Nenhuma dessas três funções, que é o corpo, alma e espírito. Mas entenda, se você não fazer que o seu espírito tome por controle a sua mente para você expressar no seu corpo, não adianta de nada inteligência emocional e não adianta de nada inteligência racional. Você vai desfrutar daquilo que é terra. Terra. E tudo aquilo que é terra, tudo aquilo que é daqui, tudo aqui sempre vai faltar algo. A plenitude é do Espírito. No Espírito. Aí, quando tem a conexão do corpo à alma com o Espírito, aí acabou. Mas eu acho que quando eu estou nas minhas emoções, tendo os meus resultados, eu acho que tem tudo a ver com o Espírito. Não é porque você está tendo resultado ou deixando de ter resultado que você está conectado. A árvore do conhecimento não era só do mal, também era do bem. Árvore do conhecimento do bem e do mal. As duas, entendeu? O bem e o mal. Então, às vezes, algo que é bom para minha alma não tem nada a ver com o meu espírito. Ah, mas tudo certo. Eu estou gostando disso que eu estou fazendo. Beleza. Se está conectado com quem de fato você foi chamado no seu espírito, só segue. Então, não tem nada a ver. E você não enxerga. Infelizmente, é a verdade. Vai estar te estragando. E você não consegue enxergar. Obrigado, Alan. Deus abençoe a sua vida. A live já vai fechar pelo tempo que já estamos. Sim. Pessoal, tamo junto, tá? Amanhã tem live de novo. Hoje eu entrei num horário por causa que eu estava numa reunião e passou do horário. Mas o objetivo aí é poder fazer aí de 5 a 6 lives por semana aqui com vocês, sempre à noite. Nas próximas lives, mano, convido o povo, vamos tocar o terror aqui, vamos compartilhar esse conteúdo. Se de fato é algo que faz sentido para você e você está curtindo, vai lá no meu feed lá, faz um comentário na postagem que eu vou colocar agora, deixa o seu insight, o que você achou dessa live, o que você pegou. Eu vou colocar lá um feed, uma frase, e você deixa lá o seu insight. Fala bem aí, tamo junto. Então, assim, quando eu tenho entendimento quem eu sou em Deus, eu vou viver em paz. Mas quando eu não tenho, eu vou ficar sempre sofrendo, porque a alma ela sempre vai clamar por algo. E a alma ela clama pelo que é certo. Se você entender, ela está clamando por aquilo que está no espírito. Ela quer uma solução, mas a sua solução está no seu espírito, porque é no seu espírito que Deus habita. Fechou? A live vai cair agora. Obrigado por ter participado. Você que tirou um print dessa live, me marca lá no seu stories com o seu insight e que eu vou repostar. E para mim é um prazer poder contribuir e transbordar na sua vida. Fechou? Tamo junto até depois do fim, e depois do fim é nós de novo.
até a eternidade. Um abraço.